Bom dia, queridos, na graça e paz de Jesus Cristo. Talvez você não esteja acostumado com esse ritmo todo. Sei que vocês têm conferências assim ao longo do ano, mas eu sei que exige um pouco mais acerca do aconselhamento bíblico. Só para a gente lembrar o que já fizemos até aqui. Nós já definimos o que é o aconselhamento e o alvo do aconselhamento. Nós também conversamos sobre dois pressupostos importantes, entendendo que Deus criou o ser humano e Ele sabe como lidar com o ser humano, e o que Ele oferece não são teorias, mas a verdade. E as Escrituras são suficientes, não só para provar o que é a verdade, mas para dar direção a nós que precisamos conhecer a verdade. Ontem à noite, então, nós conversamos um pouco mais sobre quem é o ser humano, da perspectiva bíblica, já que nós temos muitas propostas sobre quem é o ser humano, muitas ofertas no mundo sobre o ser humano, que todo mundo está brigando, todo mundo está discutindo, todo mundo está conversando sobre quem é esse ser humano. E a Bíblia tem as respostas para isso, ela explica, e a implicação do que vimos ontem é que você, se ainda não se decidiu, precisa se decidir. Ou acredita no que a Bíblia diz, ou não acredita em nada. Porque se você não acreditar no que a Bíblia diz, você tem centenas de opções. Você pode juntar todas elas, e elas não vão chegar nem perto do que a Bíblia diz. E juntar essas opções com o que a Bíblia diz não vai resolver. Você pode até gostar de comer feijão, tudo quanto é tipo de comida, mas tem comida que não combina muito, né? Pode até parecer que não faz mal, mas se você for lá no restaurante japonês e exigir o feijão junto com o sushi, o sashimi, o rossomaki ou qualquer coisa assim, você gosta tanto de feijão, até ele come, mas não combina. O que tem acontecido? Hoje há uma mistura sobre tudo quanto é assunto com a Bíblia, e as pessoas estão engolindo e dizendo, não, às vezes o sabor até fica bom. O pastor Gilberto mencionou na abertura hoje um pouco disso. Quando falamos do aconselhamento, nós estamos de fato confrontando algumas das nossas teologias à luz da geração em que vivemos, em que cada vez é menos profunda sobre tudo, mas dá mais opinião, se coloca mais como se fossem especialistas, e isso confunde. Todo mundo hoje sabe de tudo, como se fosse um especialista sobre tudo, e nós precisamos ser cuidadosos, porque se a Bíblia como palavra de Deus é suficiente e perfeita, que ajuda ela precisa? É a nossa pergunta. Deus não sabe como tratar o homem da nossa geração, ele se perdeu pelo caminho. O homem se tornou tão complexo que Deus agora não é mais capaz de tratá-lo. Então nós temos conversado sobre esses aspectos e levantado uma série de reflexões importantes, que quando acabarmos a nossa conferência hoje à noite, Deus permitindo, você vai ter que continuar refletindo. Você vai ter que continuar pesquisando, estudando, ouvindo, lendo, para poder chegar a convicções que de fato possam ser provadas como uma verdade. Agora pela manhã, há dois outros assuntos importantes para a nossa fundamentação. Nós queremos conversar nessa plenária sobre o coração humano, que a Bíblia fala sobre o coração humano. E depois do nosso intervalo, conversarmos sobre os ídolos do coração.
Quando falamos sobre o coração humano, o termo coração ocorre cerca de 800 vezes nas Escrituras. A maior parte dessas vezes no Antigo Testamento, 650 menções no Antigo Testamento e cerca de 150 no Novo Testamento. É um termo muito amplo e nós precisamos começar a nossa conversa estabelecendo, quando a Bíblia usa esse termo, o que ela está dizendo, como ela se refere a ele. No Antigo Testamento, há apenas um vocábulo usado para designar o coração. E o sentido desse vocábulo no Antigo Testamento, ele é amplo, apesar de ser um único termo. Quando traduzido, por exemplo, para a nossa língua, o seu sentido abrange a ideia de alma, de mente, de conhecimento, de razão, de reflexão, de memória ou resolução, determinação da vontade, de lugar das emoções. Agora aqui cabe uma nota importante. Quando nos ensinaram a ler, quando nos ensinaram a interpretar textos, também disseram para a gente se concentrar muito na questão dos vocábulos. E em algum momento nós nos perdemos acreditando que uma palavra tem significado. E a gente vai, por exemplo, interpretar a Bíblia e vamos encontrar uma diversidade de interpretações sobre um determinado texto. Por quê? Porque as pessoas leem não só a Bíblia, mas qualquer texto, acreditando que uma palavra tem significado. E palavras não têm significado. Você só vai entender um termo no seu contexto. Por isso, quando você pega um dicionário, um termo ali te dá várias opções. Porque o campo semântico de um vocábulo, ele é uma tentativa de explicar o uso dele dentro de contextos. A palavra coração é uma daquelas que, se você não entende isso, você vai ter dificuldade. Porque você precisa interpretá-la sempre dentro do seu contexto. Por que as pessoas têm tanta dificuldade na leitura bíblica? Porque elas pegam um termo e querem que aquele termo signifique a mesma coisa todas as vezes que ele aparece. Isso não é um problema de inspiração bíblica, isso não é problema de autoria, isso é problema do leitor. O leitor não aprendeu a ler, ele não sabe ler. Além de ler palavra por palavra enquanto está lendo, o que o atrasa muito na leitura e compreensão, ele ainda quer que cada palavra sempre signifique a mesma coisa. Então, para você ter uma ideia, na carta aos Hebreus, a palavra salvação tem 5 usos diferentes de significado. A mesma palavra. Porque uma palavra em si não significa nada, mas é o uso que o autor dá para ela quando ele coloca no seu texto. A palavra coração, ela vai aparecer centenas de vezes nas Escrituras. E quando estamos olhando para isso, nós precisamos entender o que o autor queria comunicar com o uso do termo. No Antigo Testamento, você tem várias possibilidades. Se você está com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia em Gênesis 8, versículo 21. Deixa eu te dar um exemplo. Gênesis 8, versículo 21. Aqui em Gênesis 8, 21, o termo é usado para se referir ao propósito íntimo do homem que é mau. Olha como que isso é mencionado. Eu vou ler o 20 e 21 para você ter um pouco do contexto. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano. É assim que a NAA traduz desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez.
Quando o autor aqui traduz a expressão o mau desígnio íntimo do seu coração, do ser humano, ele está traduzindo o termo hebraico para coração. Para dizer que quando Deus analisa o pecado e a transgressão no ser humano, Deus não está olhando apenas o seu exterior, mas está olhando o seu coração. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, no Novo Testamento nós vamos encontrar mais de uma palavra se referindo a coração. Há 3 vocábulos que encontramos no Novo Testamento. O primeiro deles é cardia, um vocábulo referente ao órgão do corpo. E aí, em português, a referência da nossa palavra, se eu tenho um cardiologista, um problema cardíaco, vem do termo grego cardia, que é o centro da vida física espiritual. Mas esse termo no Novo Testamento foi traduzido de várias maneiras. Fonte ou lugar dos pensamentos, crenças, desejos, emoções, propósitos, centro da vontade e caráter. Então, uma palavra que, de novo, não só estava se referindo ao órgão físico, mas também ao nosso ser interior. Um segundo termo no Novo Testamento é psique, que compreende a ideia de respiração ou fôlego de vida, uma força vital que anima o corpo, ou mais comum para a nossa tradução é alma. Na maior parte das vezes que você encontrar a palavra alma no Novo Testamento, possivelmente ela é a tradução de psique, que ela é uma referência às afeições e sentimentos interiores, mas esse próprio termo, como no Antigo Testamento também a palavra hebraica, ela pode ser, em alguns contextos, usada para se referir ao ser como um todo, ou, dependendo do contexto, usada para se referir ao espírito, porque ela também pode ser uma referência sinônima a espírito. Um termo menos comum, mas ainda que aparece, splachnon, ele tem um sentido literal de entranhas. Poderia ser traduzido por intestino. Compreende a ideia da sede das paixões, já que entendia que as vontades mais intensas do homem provinham de suas entranhas. O que nós temos com isso? Os termos traduzidos no Novo Testamento como coração, algumas vezes são utilizados como contendo significados distintos, mas outras, tantas, são usados de forma intercambiável. Então eu insisto, nós não vamos entender o coração só definindo o termo, porque o seu uso é muito variado. Nós precisamos do contexto em que esses termos estão sendo usados para compreender o seu significado e aplicação. Mas é importante sabermos que esses termos acontecem em quase todos os casos na Bíblia. Você vai encontrar uma referência ao aspecto interior e imaterial do homem, onde Deus está dando atenção, onde Deus está vendo. Olha que interessante, qual é o grande mandamento? Mateus 22, 37. Lembra que a partir do verso 34, Jesus é questionado pelos religiosos sobre qual é o grande mandamento, e Jesus vai dar o resumo do grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus está simplesmente resumindo as tábuas dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros no nosso relacionamento com Deus e os outros 6 nos nossos relacionamentos interpessoais. Quando ele menciona do nosso relacionamento com Deus, não só resume as tábuas dos 10 mandamentos, como ele cita o texto central na condução da vida do povo de Israel, que é Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí ele diz assim aos pais:
E essas coisas estarão guardadas no teu coração e você vai inculcar aos seus filhos, enquanto anda pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar. O grande mandamento está relacionado a amarmos a Deus. Você está vendo, não está vendo, mas já vai ver. Olha aí. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o termo cardíaco, de toda a tua alma, psirrê, e de todo o teu entendimento, de anoia, que é o entendimento aqui agora é uma relação de mente, de entendimento. O que significa? Que quando nós estamos falando do coração, nós não estamos falando de uma única coisa. Não é um único aspecto. Mas independente da particularidade que nós estaremos ou estivermos mencionando, nós estamos fazendo referência ao ser interior. Aquilo que nos move de dentro para fora. Quando o Senhor Jesus Cristo usa essa expressão tantas vezes nos seus ensinos, Jesus se refere a 3 áreas diferentes. Ele usa o termo para se referir à mente: pensamentos, crenças, compreensão, memória, juízo, discernimento, consciência. Mas Jesus também usa para se referir às afeições, anseios, desejos, sentimentos, imaginação, emoção. E ele usa para se referir à vontade, à escolha e à determinação das nossas ações. Eu, há 2 anos atrás, fiz a exposição do Sermão do Monte em nossa igreja. E num estudo do texto, no Sermão do Monte, Jesus vai usando esses termos, vez após vez, intercambiavelmente, dizendo de que esse bem-aventurado, ele reflete a bem-aventurança por uma vida que é transformada de dentro para fora. E que reflete a bem-aventurança de dentro para fora, não só no comportamento, mas naquilo que de fato as suas crenças estabelecem. Você tem uma Bíblia, abre em Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 27, por favor. Hebreus 11, 24 a 27. Quando o autor de Hebreus, ele está nos dando exemplos de homens e mulheres que perseveraram até a morte por causa da sua fidelidade a Deus. Nos versículos 24 a 27, ele vai dizer assim: pela fé, Hebreus 11, 24 a 27, pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Se ele fosse feio, ele estava perdido. Os pais iam entregar para o faraó, nem esperar o soldado bater na porta, aí ia levar se fosse feio, né? Não é assim? Eu tenho mais 3 irmãos homens. Meu irmão mais velho, quando nasceu, meus pais deixaram ele quietinho ali 1 semana. Se não latisse nem mordesse, eles então levavam para casa. Aí levaram para casa. É a piada que os outros irmãos fazem com ele sempre, então. Mas diz aqui que porque ele viu que era bonito, então eles guardaram ele. Depois você pergunta para o autor de Hebreus, quando chegar no céu, o que exatamente ele estava dizendo aqui. Mas olha o verso seguinte, 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que interessante, quando o autor de Hebreus está descrevendo o coração e as ações de Moisés pela fé, quando já homem feito, ele recusou, ele tomou uma decisão, ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo. A sua decisão também envolvia suas afeições, ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado.
porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo, uma vontade, por maiores riquezas. Ele tomou uma decisão, porque ele avaliou, ele julgou o cenário, ele pensou e refletiu sobre toda aquela situação. Durante os seus primeiros 40 anos no palácio, sendo treinado, a Bíblia não dá tanta informação de como ele teve todas aquelas informações acerca do seu povo e do que Deus queria dele ou não, mas nós sabemos que com 40 anos ele tenta fazer alguma coisa. E isso tudo está expondo para a gente aqui de que ele está lidando, tomando decisões, agindo a partir da mente, das afeições, da sua própria vontade. O que isso significa para a gente? Isso significa que quando nós estamos estudando acerca do coração, da perspectiva bíblica, coração diz respeito ao nosso ser interior e às nossas afeições e os nossos pensamentos e a própria vontade. É importante a gente entender isso, porque a Bíblia trata disso o tempo todo. Há alguns textos chaves que nos ajudam a compreender isso. O primeiro deles, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa parte mais íntima, essa parte mais profunda. Suas decisões, suas palavras, suas ações são um reflexo do seu coração. Então você tem um pai instruindo um filho ali em Provérbios, e esse pai vai aconselhar o filho da seguinte maneira: não adianta você apenas ter o seu comportamento adequado, porque se o seu coração não estiver adequado, o seu comportamento pode ser só uma religiosidade, um farisaísmo. Não é isso que aconteceu com a igreja ao longo da história. A igreja criou um monte de regras religiosas. Você se veste assim, você se penteia assim, você se barbeia assim, você usa determinado tipo de Bíblia, você frequenta determinado tipo de igreja, e isso te faz piedoso. Não, isso te faz religioso. O que te faz piedoso é uma transformação de dentro para fora, porque falamos o que falamos, porque queremos o que queremos. E queremos o que queremos por causa de nossas crenças. E vem de onde isso? Do nosso próprio coração. Dessas afeições, intenções e desejos do nosso coração. Por isso aquele pai está dizendo ao filho: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Um outro texto importante, extremamente importante, é Jeremias 17:9. Porque Jeremias 17:9 vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você tem que guardar o seu coração, porque o seu coração é enganoso. Você não pode confiar nas suas afeições, nos seus desejos. Olha como... Deixa eu dar os outros textos, eu vou dar um exemplo com Eva. Um terceiro texto que a Bíblia vai falar sobre o coração, Mateus capítulo 15, versículo 18, em determinado momento Jesus vai dizer assim aos discípulos: o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mesmo que ele comeu uma comida estragada. Mas o que contamina o homem é o que sai do coração, já está lá. Tive um professor que disse o seguinte, determinado feito: a queda não é um momento, a queda é um processo. A queda não é um momento, a queda é um processo, porque o coração é enganoso. O Senhor Jesus Cristo diz: adúltero não é simplesmente aquele homem que no dia tal se deitou com uma mulher que não é a dele, mas é quem com
começa a contemplar a lascívia no coração e alimentar. O camarada não levanta e diz assim: hoje eu vou acabar com o meu casamento. E ele vai lá e trai a esposa. Ele começa a traí-la no seu coração. Quando ele começa a contemplar uma mulher que não é a dele e perde a exclusividade. Esse ano, no nosso discipulado de casais na igreja, o nosso assunto para o ano inteiro é protegendo a intimidade. Eu, sábado que vem, vou falar para os casais sobre, usando 1 Coríntios 7, sobre a proteção da intimidade. Não só sexual, mas a intimidade. Você é casado, você só tem uma pessoa para olhar e desejar. Qualquer outro interesse vai quebrar uma aliança que foi feita diante de Deus. E Deus dá todos os recursos para isso. Como que essa aliança começa a ser quebrada? Só quando externamente acontece alguma coisa, estabelece ali uma data de traição? Não. Jesus diz: no coração esse pecado já está sendo contemplado. No coração esse pecado já está sendo praticado e experimentado. Em algum momento ele só externamente vai conceber. Jesus diz: o que contamina o homem vem do coração. Então pensa comigo, você está dirigindo o seu carro, é que eu achei a cidade aqui tranquila. Cidade planejada, boas avenidas, pouco movimento. Lembra, eu venho de São Paulo, então você acha que tem horários do dia que tem muito movimento? Até agora eu acho que está bem tranquilo. Não fiquei preso no trânsito nenhuma vez esses dias. Aí você sai tranquilo. Eu moro a 5 quilômetros da igreja que eu pastorei. Só 5 quilômetros. 2 semáforos. Então é para ser tranquilo. Mas tem 5 escolas e um hospital. Entre a minha casa e a igreja. 5 escolas e um hospital. Então de manhã, você tem aquela mãe que vai levar o filho para a escola, que está até de roupão, ela nem tirou o pijama. Ela está na maior tranquilidade. Está nada. Ela acordou atrasada, as crianças não queriam sair da cama, deu café para todo mundo, trocou, saiu naquela correria. Eu digo na nossa igreja em Guarulhos, lá em São José, é o seguinte: quando você for comprar carro, sobretudo carro zero na concessionária, peça desconto, porque ninguém usa seta. Então pede desconto desse item. Porque como ninguém usa, pede desconto. Você está pagando por uma coisa que não usa. Eu não sei o que acontece, mas ninguém usa seta. Está lá. Aí você tem os avós aposentados que estão levando os netos para a escola para ajudar os filhos. Ele está com a vida ganha. Ele não tem nenhum compromisso no dia. Então ele vai andar a 30 por hora na faixa da esquerda. E acha que está certo. E você tem 10 compromissos. E aí você fica irado. O que eu acabei de fazer? Colocar a culpa em quem? Na mãe, no avô, no outro motorista. Jesus Cristo diz: você está enganado. Essa mãe que fica dirigindo sem dar seta, para na faixa dupla, de uma vez, do nada. Esse avô aposentado que está com a vida ganha, andou de carroça a 20 por hora, e agora ele tem um carro que dá 200, mas ele nunca chegou a 100. Na faixa da esquerda, tem um problema nenhum. Você quer andar 10 por hora, não tem problema nenhum. Deixa que você vê na faixa da direita. Aí você fica irado. Você acabou de orar, você tem devocional com Deus, chorou com Deus. Aí pega o carro, aí você fica irado, você põe a culpa no trânsito, põe a culpa na cidade, põe a culpa na cultura. Jesus diz: já está no coração. Porque se esses gatilhos todos acontecerem, mas lá no coração, na ira não estiver controlando, esses gatilhos não tem como alimentar. Se a ira está lá, qualquer gatilho é um acendedor que precisa de um combustível. É o que Jesus está dizendo: o coração é enganoso. Tiago capítulo 4, versículo 1.
Chega um casal para aconselhamento, todos eles chegam, o que está acontecendo? Aí eu peço para o marido falar. Em 3 palavras ele diz tudo o que está acontecendo. Aí eu peço para a esposa falar. Se eu não interromper, depois de 1h30 ela ainda está falando. Vocês estão vendo? É verdade. É verdade isso. Aí conta tudo. Aí eu pergunto para eles: quem é o responsável por esses problemas? Vocês acham que alguma vez o marido vai dizer assim, eu sou o responsável? Ou a esposa vai dizer, eu sou o responsável? Por que vocês estão tendo esse problema? A culpa é do outro. Ah, é? Então eu nem é hora ainda de tratar do problema. Mas eu peço para eles abrirem a Bíblia em Tiago 4:1. Aí eu peço para o marido ler. Lê para mim aí, fulano. Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos desejos que militam na vossa carne? Coração enganoso. A gente sempre vai colocar a culpa no outro. Sempre. Mas Jesus está dizendo, já está lá no coração. Já estamos contemplando no coração. Então, quando buscamos entender o coração, nós precisamos dar atenção a essas questões. Qual deve ser o desejo do coração? Se no coração, o coração é essa fonte de vida, mas o coração é enganoso, qual deve ser o desejo do coração? O desejo do nosso coração deve ser o deleitar-se em Deus, amar a Deus, glorificar a Deus e agradar a Deus. Deus fez os homens seres adoradores que desejam a Deus ou a qualquer outra coisa. Fomos feitos em primeiro lugar e acima de tudo para adorar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas se nós tiramos Deus do centro da nossa vida, como aquele que reina e governa, nosso coração não vai ficar vazio. Um usurpador vai ocupar o lugar. E quem é esse usurpador? Nós mesmos com os nossos desejos. Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. E queremos o que queremos por causa das nossas crenças. Entender esse aspecto é importante porque nos faz viver além do condicionamento comportamental externo. Ted Tripp, no livro Pastoreando o Coração da Criança, ele vai dar bastante atenção para isso. Quando ele vai nos dizer que se você condiciona o comportamento sem lidar com a fonte do problema, você vai passar a vida toda sempre no prejuízo. Então, se eu coloco o copo em cima da mesa e digo assim para a criança, não mexa nesse copo, porque eu acabei de limpar toda a cozinha, acabei de passar pano, e eu quero que ela fique limpa. Aí a criança vem e mexe no copo, e claro que depois que você limpou toda a cozinha, está tudo limpinho, o copo vai cair, vai quebrar e vai fazer aquela pasticeira toda. Você vai lá corrigir a criança por quê? Porque ela sujou a cozinha que você acabou de limpar. Ao passo que essa criança precisaria ser corrigida por causa da sua desobediência, não por causa do copo, da água ou da sujeira no chão. E a sua desobediência está relacionada ao quê? Ao desejo do coração. Minha mãe queria uma coisa, mas eu queria outra. Quem manda na minha vida sou eu. Eu vou fazer o que eu quero. Ela não poderia ser corrigida por causa do chão sujo, mas porque ela desobedeceu a ordem. Quando nós entendemos essa perspectiva de lidar com a raiz do problema, na mesma situação, você coloca o copo lá,
e a criança derruba o copo e quebra o copo e faz sujeira, mas não por desobediência. Mas nesse caso, ela não tem nenhuma ordem. Ela foi pegar não sei o que lá e derrubou. Como criança, ela está banada e criança derruba as coisas mesmo, porque é criança. Se a gente derruba, ainda mais criança. E ela fez aquela sujeira e quebrou o copo, por que ela deveria ser corrigida? Qual a razão? Não tem uma desobediência. Só tem uma criança que derrubou o copo. É verdade que você limpou a cozinha, aquela trabalheira, está cansado. Mas ainda assim é uma criança. Criança derruba coisas. Quebra coisas. Adulto derruba e quebra. Quando nós temos a perspectiva certa, não só corrigimos o legalismo, mas damos atenção à fonte dos problemas. À raiz dos problemas. O problema do coração é muito sério. O sábio diz em Provérbios que a insensatez está ligada ao coração da criança. Ele vai dizer que nós temos que dar atenção não só ao comportamento. O profeta Jeremias disse que o coração do homem é enganoso, o homem não deveria confiar no seu coração. Quando o profeta Ezequiel vai repreender o povo sobre a sua idolatria, e entenda, naquele momento, Judá tinha corrompido o seu coração de tal maneira que eles tinham erguido postes ídolos em Jerusalém, diante do templo, para adorar outros deuses. E quando o profeta vai repreendê-los sobre isso, ele diz que eles levantaram ídolos dentro do coração. Não eram apenas esses postes ídolos externos, mas o profeta atinge e acusa e aponta a raiz do problema. Levantaram ídolos dentro do coração. Então entender o coração como fonte de vida é importante. Entender o coração depois de Gênesis 3 como enganoso é muito importante. Isso quebra uma dezena de teorias humanistas que afirmam que o homem é bom. A Bíblia diz que o homem é mau. Então, se eu creio que o homem é bom, eu vou usar teorias e terapias para tratar do homem a partir dessa crença de que ele é bom. Só que a Bíblia diz que ele é mau e o seu coração é mau, e ele não deveria confiar no seu coração. Qual é a resposta de Deus às questões do coração? Há muitas respostas importantes aqui. Eu quero olhar essas respostas com vocês. Primeiro, Jesus veio para transformar a nossa vida por completo. A referência ali está 1 Coríntios 5, mas é 2 Coríntios. Então, se você está fazendo anotação, essa referência ali é a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17. 2 Coríntios 5, 14 a 17. Se o coração é a fonte que nos leva a falar o que falamos, fazer o que fazemos, pensar o que pensamos, mas a Bíblia diz que esse coração é enganoso, eu não posso confiar nele. Qual é a solução para isso? 2 Coríntios 5, 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque reconhecemos isso: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Porque assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Qual é a fonte bíblica dos problemas? A centralidade do coração. Qual é a resposta bíblica a esses problemas que partem do coração? A obra do Senhor Jesus Cristo. Junto com a obra do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que um coração puro é o coração que invoca ao Senhor.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Diogo, confere para mim qual o horário do intervalo. 2 Timóteo 2, 22. Oi? 2 Timóteo 2, 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Eu preciso dar uma nota importante aqui. Todos os livros que vão falar sobre sexo, os livros evangélicos, vão citar esse texto. Porque usa o termo fuja das paixões da mocidade. Qual é o problema? O apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, do versículo 1, da segunda carta de Timóteo, não está tratando de sexo. E se você continuar a leitura, ele não está tratando de sexo. Qual era a paixão da mocidade que Timóteo, como pastor, deveria fugir? Havia um grupo de líderes, não só ensinando heresias, mas criando uma série de brigas e divisões na igreja. E Timóteo estava lidando com isso, mas de alguma maneira você pode ler isso no contexto depois, você vai ver mais informação. Timóteo estava fazendo isso com um grau de soberba. E o apóstolo Paulo o repreende dessa postura. Faz o que é certo da maneira certa. Essa paixão da mocidade estava diretamente relacionada a algo que Timóteo, a forma como Timóteo estava lidando com aquele problema. E Paulo corrige Timóteo a respeito disso. No próprio verso 23 ele vai dizer: evita as discussões insensatas. Ele vai ajudar Timóteo a fazer a coisa certa do jeito certo. Quando ele fala de disciplinar, no verso 25, disciplinando-os com mansidão os que se opõem. Então, a paixão da mocidade aqui não tem a ver com sexo. Mas por que eu estou citando esse texto aqui? Porque quando Paulo está orientando Timóteo, ele vai dizer: fuja dessas paixões, desse pecado, mas segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro. A obra de Cristo nos possibilita termos um coração que invoca o Senhor, se nós submetemos a nossa vida a Ele. Um outro texto, que é uma oração, um desejo. Quando Davi, ele confessa o seu pecado, no Salmo 51. Tem compaixão de mim, Senhor, segundo a sua bondade e misericórdia. No verso 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto ou inabalável. Ele confessa o pecado, clama pela misericórdia de Deus e ora para que Deus lhe desse um coração puro. Nós podemos ter um coração purificado por meio da obra de Cristo. O coração é enganoso? É enganoso. Mas há resposta, e a resposta vem do Senhor. Opa, espera aí que foram todos os slides ali, só para fazer menção. Hebreus 10, 16 a 18: colocarei a minha aliança em seu coração. Quando o autor de Hebreus está citando o Antigo Testamento e a aliança que Deus fez com ele. Acompanhei em aconselhamento um rapaz lidando com o homossexualismo, e ele experimentou mudanças e transformações na vida. E algum tempo depois ele pediu para conversar, e ele chegou para a conversa chorando. E aí, quando conseguiu falar, ele me disse que estava lutando muito no ponto de abandonar tudo, porque cada vez que ele sentava para ler a Bíblia e orar, Satanás o acusava, dizendo que ele não era digno de se aproximar de Deus por causa da vida que ele tinha tido. E ele falou isso em lágrimas. Aí eu disse para ele: pega a sua Bíblia e abre a sua Bíblia comigo em Hebreus 10. E trouxe ele para esse texto. Depois de todo um processo que ele de fato deu testemunho de uma transformação de vida. E eu disse para ele: cada vez que Satanás te acusar de que você não é digno do Senhor, lê para ele esse texto.
E aí eu fiz ele ler. Ele teve uma certa dificuldade por causa do choro, que ele começava a ler e chorava mais. Mas olha o que o texto diz, verso 16 de Hebreus 10: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. E ele acrescenta: também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Porque Cristo pagou pelos nossos pecados, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Quando alguém vier te acusar do seu pecado, você diz: Cristo já pagou pelos meus pecados. E ele ainda fala no 18: onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Cristo não vai pagar de novo pelo pecado de ninguém, porque Ele fez de uma vez, definitiva e perfeita. Nosso coração é enganoso, extremamente enganoso, mas a obra de Jesus Cristo é extremamente suficiente e maior. Não há pecado que Cristo não tenha pago. Não há engano do coração que a obra de Jesus Cristo não tenha resolvido. Então é verdade que o nosso coração é enganoso, mas também é verdade que a solução vem da obra de Cristo para as nossas vidas. Por isso Deus sonda o coração. Hebreus 4:12: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus, por meio da sua palavra, vai chegar na nossa vida onde nenhum conselheiro consegue chegar, onde nenhum pastor consegue chegar, onde nenhum ser humano consegue chegar. Pela palavra, Deus vai lá no mais íntimo do nosso coração, da nossa vida, porque ali está a fonte, e ali Ele começa a nos corrigir, nos restaurar e nos transformar. Amém? Então o coração é uma fonte de pecado, mas a obra de Cristo traz para a gente um arrependimento e uma oportunidade de transformação. Nós vamos parar para o nosso intervalo, algum aviso? Então o nosso intervalo agora, acompanha o reloginho e daqui a pouco a gente retoma.